Que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, esses espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus, né? Olá, tudo bem? Bom dia na presença do Espírito de Deus, nosso Senhor. E então, colocamos este hino aí, que de fato é bem interessante nós pregarmos sobre as rosas. Interessante, a rosa é uma flor linda, maravilhosa, e muitas delas são perfumadas. Só que, de fato, é só para embelezar mesmo, é só para os olhos, com certeza. Nós temos de tudo nesta terra. Tem para o olfato, tem para a visão, tem para o paladar, tem para o tato, e tem, enfim, para a audição, tem para todos os nossos sentidos, instintos, tem. E a rosa é uma delas, para os olhos, e então seria para a visão e olfato. Há quem diga que, inclusive, as suas pétalas dão, além de perfumes, dão também, dá para fazer uma salada muito boa. Há quem coma pétalas de rosas. É interessante, Bem, mas
com certeza tudo isso é o conjunto, faz parte. E tem muitas rosas e roseiras que não possuem espinho também. Possuem perfume, beleza, e não possuem espinhos. Mas outras sim possuem espinhos pontiagudos, né? Bem, mas é claro que essa mensagem está dizendo que nós devemos, sim, anunciar o evangelho, né, como deve ser anunciado, e ele, com certeza, para muitos, será como rosas, lindas e perfumadas rosas, com certeza para aqueles que são chamados. É. Mas para aqueles que não têm o chamado, o Senhor com certeza também serão só espinhos. Por quê? Por que que para o cristão também não é espinho? Não, eu não creio desta forma. Porque observe uma coisa, o pai ou a mãe que ama, olha bem, que ama o seu filho. Que ama. Ah, é. Pois é. Aí entra neste terreno complicado chamado amor, onde pouquíssimas pessoas conhecem e trafegam nele. Porque, na verdade, para um pai, uma mãe que ama o filho, quando o filho adoece ou passa por dificuldade, não são espinhos, não são. Antes disso, até mesmo, também são flores, porque então o pai e a mãe estão ali e se alegram por poder ajudar, estar presente e buscar a solução para essa criança, para esse filho. Criança se entende, obviamente, é, porque é onde é a fase que mais necessita dos pais, é onde que os pais devem estar mais presentes. Então não tem espinho. Eu não creio que haja espinho onde há amor. Eu não creio. Porque o espinho, na real, representa algo que fere, que machuca e que muitas vezes deixa profundas cicatrizes. Mas onde há amor, não há. Eu não creio nisso, porque o amor, ele não deixa cicatriz, não deixa dor, não deixa... por isso também está escrito, veja. A bênção de Deus é que edifica e não acrescenta dor. Então, bênção de Deus, sem dúvida, é um dos primeiros dons, o maior dos dons, o amor. Então, não dá para dizer que existe dor, sofrimento. Por isso eu tenho dito que Abraão, quando foi oferecer o Isaque para o Senhor Deus, ele fez aquilo com muita alegria. Não foi um espinho para ele, de hipótese nenhuma. Ele ofereceu aquilo com muita alegria, né? Poder ter para oferecer. Que maravilha! E assim também, dizer, veja, essas pessoas que amam o dinheiro, que é a raiz de todos os males, dizer, quando ela tem que gastar para colocar gasolina no carro, para pagar os impostos, pagar água, pagar luz, ela paga com dor, porque ela ama o dinheiro, não os bens que ele desfruta, usufrui. Né? A pessoa quer viajar, mas não quer pagar pela gasolina. Ela quer almoçar num restaurante, comer bem, mas também não quer pagar. Porque ela ama o dinheiro. Então ela não tem o dinheiro como um bem de consumo para então realizar a sua vida, deixar melhor a sua e a dos outros. Mas infelizmente a grande maioria tem o dinheiro para acumular como um fim em si mesmo. Então ela tem prazer em juntar dinheiro e saber que lá no banco a conta está engordando, está crescendo, né? Que maravilha! E quando tem que usar, que dor, que tristeza, que horror. Então, por isso essas pessoas querem comprar tudo bem baratinho e na hora de vender eles querem ganhar bem em cima. Ganhar na compra e ganhar na venda. Sempre. Porque, na verdade, é, sem dúvida, o amor ao dinheiro. Então, a pessoa deve ter, sim, deve ter, mas para, então, servir. Um instrumento como um prolongamento dos seus braços, das suas mãos, um prolongamento do seu coração. Isso deve ser o dinheiro. Isso deve ser uma forma prática, uma forma real da pessoa, então, amar com tudo que ela é e o que ela tem. Amor é isto. Não com algumas coisas, algum momento. Aí o pessoal se lava, de não ajudar também é com a palavra.
Olha o que tem de gente falando. Ah, ajudar não é só dando coisas. Porque a pessoa, quando não quer dar, ela faz isso. Quando ela não quer partilhar, não quer ela dando uma palavra também é. Ai, Senhor. Ela gosta de dar a palavra para os outros, mas chega na hora, ela gosta de ouvir. De via de regra, essas pessoas não gostam de ouvir. Ela gosta de falar, quando lhe interessa, né? Ou dar cacetada nos outros. É. Bom, mas aí já vamos entrando no distúrbio, né? Pessoas com distúrbio sério, pessoas tóxicas, né? Misericórdia. Mas, veja, também as pessoas demonstram o seu relacionamento com Deus também no relacionamento com as coisas, e essencialmente com o dinheiro. Toda vez que precisa lançar a mão do dinheiro e a pessoa se dói isso nela, e ela. ah, Aí, sem dúvida, o coração dela está ali. Ah, tá. Com certeza está. Claro, não podemos ser extravagante. Então veja sempre as prioridades. Por isso também nós, bom, precisamos tudo da direção de Deus, tudo dele, sempre com ele. Porque para sabermos, como está escrito também, o tempo e o modo. E não usar também indiscriminadamente. Eu tenho para gastar. Há quem diga que o dinheiro foi feito para gastar. E aí gasta, como disse, indiscriminadamente. Depois, algumas coisas que são essenciais, primordiais, indispensáveis, acaba faltando. Então, sempre é interessante a pessoa saber que, já que a receita é curta, as despesas também terão que ser. De acordo com a entrada, deverá ser a saída. Então, sempre priorizando as necessidades, as maiores, as mais importantes, avaliando sempre na justa medida. Né? Bem, mas estou falando isso porque a conversa se iniciou, então, com relação às rosas e os espinhos, que inevitavelmente, como vamos falar em Deus, em Cristo Jesus, nós falaremos sempre em amor. E o amor não é esse mel, essa lambuzeira que os seres humanos entendem. Né? Ele já foi muito claro em toda a sua vida e suas pregações, ele extravasou, então este rio fluiu largamente e de amor. E como que para uns, sem dúvida, ele foi, como se diz, como está escrito lá, ele foi todo compaixão, toda gentileza, ele foi todo carinho, acolhida para os fracos, para os injustiçados, para os humildes, mas para os arrogantes, os metidos a valente, os autossuficientes, estes, ele então, essas rosas, primeiro que quando não há amor, gente, pode oferecer rosas. Se oferece rosas sem amor, não vale nada. E para quem não sabe receber e não está querendo receber rosas, também não vale nada. Também não vale nada. Então, veja, só pode dar amor, receber amor, quem entende de tal. Quem entende de amor. Não quem pensa que entende ou tem a sua compreensão própria do que é o amor. As pessoas, como disse Jesus, não lancem pérola aos porcos. Eles vão pisotear por cima e se voltar contra vós. Não tem como. Quer dizer, é interessante porque uma vez tinha uma pessoa, uma vez até hoje, né? Ela é espírita. Então disse que quando há manifestação de um espírito, né, que daí até eles admitem que seja um espírito mau, um espírito das regiões mais baixas, não está um espírito elevado ainda, Então eles são muito estúpidos na linguagem deles, eles podem fazer muitas coisas erradas, que é diabo, né? Mas eles não querem falar assim. Então tem que dizer para esse espírito que você ama ele, que você quer bem ele, ser carinhoso com ele, ministrar palavras assim, confessar muito amor por ele, muito amor por ele. Essa forma que então eles ensinam que deve ser feito, deve ser feito. Então aí eles usam essas palavras toda melosa, assim, assado para uns para outros, mas na verdade não é da natureza deles. O amor não é da natureza deles, porque o amor
é só da natureza de Cristo Jesus. E temos que parar com essa palhaçada de respeitar as crenças. Porque repito, já falei isso em outras ocasiões, observem bem, se alguém desrespeitou as crenças, ninguém mais, ninguém menos que Cristo Jesus. E depois o próprio Pai, tanto quanto, né? E depois os discípulos. Veja, Cristo Jesus, o Pai e posteriormente os seus discípulos seguiram nessa mesma direção. Não tinha como ser diferente. Então ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a porta. Quem não entrar por mim é ladrão e salteador, assaltante. Não tem outras crenças. Por isso já foi dito, não tem escolha. Não tem. Palavras bonitas, mas é daqui, da boca para fora. Não tem essência, não está na vertente, no nascedouro que é ele, a fonte das águas vivas. Pode fazer, e fazem, e farão, mas não procede. Ele diz, eu sou o caminho. O apóstolo Paulo diz, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser ele, Cristo Jesus. Mas aí começa a prostituição, dizendo que é Maria, dizendo que é o santo aquele, que é a santa aquela, que é o espírito aquele, que é o espírito aquele outro. Aí vem vindo a prostituição, que é o pastor, que é o apóstolo aquele, que é o pastor aquele outro. Então vão se enchendo de mediadores e de mestres, e Jesus fica relegado ao esquecimento, ou pior do que isso, ele vem para confirmar estes falsos, usa o nome dele como moeda de valor, para confirmar, para carimbar todas as aberrações, os absurdos que fazem, todos os absurdos que fazem. Então ele é usado, empregado o nome dele, como para legitimar essas aberrações, estas afrontas que são feitas aos céus, que são feitas à palavra, ao evangelho dele. Afrontas, terríveis afrontas, as mais vis e cruéis afrontas são desferidas contra o evangelho, contra a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afrontas terríveis. Quando veja um homem desse que está no poder, hoje chamado Jair Messias Bolsonaro, veja bem, um homem então que se diz cristão, e que ele também nem se diz, o pessoal que diz que ele era, na verdade ele nem assume isso, mas os outros dizem e querem que ele seja. E o que é pior é que são pessoas então que se dizem também, vamos nessa linha, né? Se dizem evangélicos, pregadores, pastores, apóstolos, bispos, bispos católicos, bispos evangélicos. Então estes se dizem também, vamos nessa linha, representantes de Cristo. Claro, discípulo, quem é um discípulo? Senão que um representante, Então observem que essas pessoas, eles ocupam um cargo nessa terra, neste mundo, e tantos outros, e também dizem que são ministros de Cristo, apóstolos de Cristo. Também se dizem. E aí usa o nome dele para obter glórias nesse mundo, e para os vencedores, os opressores, os injustos dessa terra, para adornarem as suas cabeças, com a coroa de cristão, com a coroa de cristão, não de espinho, mas com a coroa de glória, de honras, de majestade. Então veja que as afrontas não se limitam só em fazer o que não é para ser feito, não é só em desobedecer, não se limitam a isso, mas elas vão muito além. Elas vão além dizendo que quem está dando, quem está abençoando, quem está confirmando aquilo é Jesus. Que é em nome de Jesus que estão fazendo.
como que Jesus está aprovando aquilo, está dizendo é isto mesmo. E não confere, não percebe que o Jesus do Evangelho nada disso fez e proibiu que alguém fizesse. Para ser meu discípulo, ele disse, vocês têm que deixar tudo. Tem que deixar tudo. Esta é a condição. Se não tiver isso, é falso. Esse discípulo é falso, e se não é discípulo, nunca poderá ser um enviado, nunca poderá ser um apóstolo, um missionário, um bispo, porque ele não foi discípulo. Não foi. Ah, mas o apóstolo Paulo não foi discípulo. Foi, não foi junto com os outros lá, em carne e osso, mas ele foi depois, como ele disse, como um abortivo. Depois ele foi chamado, e como ele disse, não sei se no espírito ou fora do espírito, mas foi arrebatado ao terceiro céu. E eu vi coisas inefáveis que não compete eu falar e os homens ouvir. Coisas inefáveis, está lá em 2 Coríntios 12, né? Então, 11, 12, eu fui levado. Se não corpo, fora do corpo, não sei, não interessa. E eu vi coisas inefáveis. Então veja, ele aprendeu de Cristo Jesus. Tanto quanto, olha, e até tanto mais. Impressionante. E ele, então, fez afirmações pelo Espírito de Deus, evidente. Então, que não há outro mediador. E que não há. E para ser discípulo dele tem que deixar tudo. E ele deixou. Qual é o tesouro de Paulo? O tesouro de Paulo era o conhecimento. Ele era um grande teólogo, biblista da época. Grande teólogo, estudou aos pés de Gamaliel, um mestre renomado dos judeus. E então ele disse, joguei tudo fora, considerei como lixo. Aí se tornou discípulo, e se tornou enviado, se tornou um apóstolo. E ele fazia questão de dizer, apóstolo Paulo, por vontade e graça de Deus, Cristo Jesus. Tinha que escrever sempre, né? Ele colocava, fazia questão de colocar, porque, como já falei em outro momento, eles duvidavam e criticavam ele, zombavam dele, porque ele não tinha andado com Cristo. Ah, carne é terrível. Tinha que andar em carne com Cristo, mesmo que fosse um Judas da vida. Mas tinha que andar em carne, como está hoje esses aí. Como estão esses aí? Vendendo Cristo Jesus por muito menos dessas 30 moedas. Outros acham que é por mais, mas não importa, estão vendendo igual. Estão vendendo da mesma forma. Misericórdia. Então veja que o Cristo Jesus que eu estou aqui anunciando, o evangelho dele, é um Cristo que foi vencido, derrotado, humilhado. Lhe impuseram uma derrota terrível nesse mundo. Esse mundo passou por cima dele, escarrou, fez as necessidades fisiológicas em cima dele, fizeram horrores e continuam fazendo. Entendeu? Então você observe que diz lá que aquele soldado deu um tapa no rosto de Jesus. Os soldados são terríveis, né? Misericórdia. A grande maioria, olha aqui, meu Senhor. É que o homem já é selvagem. O homem sem Deus, ele é selvagem. Veja, eu não estou dizendo ateu, estou dizendo sem Deus. Sem Deus, não pode. A pessoa pode dizer que crê, mas as práticas. Não existe. Ele pode falar como vocês aí estão falando, mas olha as suas práticas. Então, aquele ditado, como ele disse, Cristo falou, né? Não é ditado, ele falou. Ele disse assim, vocês confessam, né, com a boca, mas negam com suas práticas. Não são ateus propriamente, são anticristo. Porque o ateu, eu conheço pessoas que se dizem ateias, que elas são indiferentes, não são nem militantes. Tu quer crer, ele deixa tu crer. O senhor não crê? Não creio. Respeito a tua fé, ainda diz assim, mas eu não acredito. Porque, na verdade, crer é um dom de Deus. Né? Ele diz respeito, mas não fica nisso, sabe? É uma pessoa boa, uma pessoa justa, ela é uma pessoa muito ordeira e tudo mais. E dá de 10-0 em muitos crentes, claro, com certeza. Então, não é o ateu, gente, mas é aquela pessoa que é o chamado, não ateu, mas é o militante prático. As obras provam que essa pessoa não é que não crê em Deus, ela odeia Deus. Não existe, gente. Porque aquela pessoa diz que não crê, ele não ama e não odeia. Aquele sim dá para dizer. Ele não está nem aí.
Deus para mim não existe, pronto. Né? Deu. Mas esses outros não. Eles odeiam a Deus pelas práticas que eles representam, pelas atitudes deles, entendeu? Aí eles demonstram o ódio que eles têm por Deus. Como é o tempo de Jesus. Os escribas, os fariseus, doutor da lei, né? Escriba e doutor da lei, quer dizer, a mesma coisa. Pessoas estudadas para interpretar a lei de Deus, as 603 leis, 613, e mais outras tantas que eles foram criando vida afora, mundo afora. Então, eles eram especialistas na lei. Então, para como que tinha que ensinar a lei, desde criança, os pequenininhos, vai crescendo, que o procedimento dos homens, o procedimento das mulheres. Com certeza, tem muitos homens sábios, muitos homens cheios de sabedoria, com domínio próprio, com certeza, antes de Jesus, né? E mesmo, acredito que algumas pessoas desses também se salvaram, claro que muitos se salvaram. Claro, pessoas justas, pessoas corretas, honestas, sinceras, mas o que Jesus enfrentou naquele tempo foi um bando de anticristo que se opuseram terrivelmente contra ele. Terrivelmente. E hoje terminou? Não. Não terminou. E que eu tenho dito, e é óbvio, é perceptível, como diz, a olho nu, que hoje o que estão fazendo é pior do que aquela época. Pior porque, veja, hoje eles ocuparam o lugar dele. Veja que Cristo Jesus disse: vocês, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que vocês se assentam na cadeira de Moisés, no lugar dele para ensinar, ministrar a lei, e vocês, então, não vivem o que vocês dizem e vocês ensinam. E hoje eles se assentam na cadeira de Jesus, né, na cadeira de Jesus, do trono do rei que eles criaram, que eles imaginaram, porque o trono de Jesus é a cruz, foi o que ele disse: tome a sua cruz. O trono dele é a cruz, é ser espizinhado e desprezado pelo mundo, porque o mundo não ama e não conhece o amor, por isso não respeita o amor, não o reconhece como tal, só reconhece este Jesus tão dissimulado, esse fantoche, esse empalhado que tem por aí. Então esses reconhecem, mas aí não tem compromisso com o amor, porque não nasceram dele, não nasceram da água, do Espírito, não nasceram da vontade de Deus, mas nasceram da vontade dos homens. E aí então fazem essas barbaridades que estão aí, então se assentam no lugar dele, usam o nome dele, pegam a palavra dele, para então agradar a homens e disputar poder, autoridade entre os homens. E buscam isso. E claro que quem busca isso, naturalmente, afronta a Deus. Afronta, é abominação para Deus. Por quê? Porque eles não só não estão fazendo o que era para ser feito, o que é para ser feito, como ainda estão ensinando a fazer errado. Veja, eu repito, isso eu tenho insistido, diuturnamente, sistematicamente, que hoje não dá para fazer o que eles fazem e nem ouvir o que eles dizem. Chegou nesse nível. No tempo de Cristo ele disse: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E hoje não dá para fazer o que eles dizem, porque se for fazer e estão fazendo, só vão de mal a pior. Estão se afundando. Agora estão ensinando a votar. A Universal é especialista desde sempre. Em 86, eu entrei na Universal, comecei na Universal e comecei ouvindo isso. Eles doutrinando a votar nesse e não naquele, chamar de Judas. Tu vai votar no fulano? Era o PT mesmo. Vocês vão votar no PT, você é um Judas. Você saiba que está sendo um Judas. Tu vai clamar e Deus não vai te ouvir. Desse jeito. E hoje estão aí em todas as igrejas, eles têm partido em todas. Eles têm partido em todas as cidades. E eles estão ali ministrando. Quem vai ser Judas? Levanta a mão aí. Quem é o Judas aqui dentro? Capaz que alguém vai levantar. Imagina só. Capaz de mandar sair da igreja. Pode sair daqui. Não venha pedir oração. Você está no lugar errado. Mas misericórdia.
Essas pessoas são trituradas lá dentro. Trituradas. Eu já tinha formação, fiquei ali 5 anos, mas isso em nada mudou em muitas outras coisas. Procurava fazer e obedecer por uma série de fatores, porque eu precisava estar ali. Era da vontade do plano do Deus Altíssimo. Fiquei ali 5 anos, com certeza, mas procurei me ajustar a muitas coisas, mas outras nunca consegui, porque de fato não conferia com o Evangelho. Não procedia, né? E assim outros tantos lugares que eu fui passando, outros tantos lugares. Mas eu sei que eles são perspicazes e insistentes, e olham no fundo do olho da pessoa para que alguma certeza, alguma pouca fé que exista lá dentro seja eliminada, varrida fora, e aí seja colocada esta crença deles. Eles olham e olham no meu olho aqui, olham mesmo, para inspirar autoridade e inspirar verdade. Eles falam com uma convicção tal que a pessoa tem que ser muito firme, muito forte, muito convicta para não se deixar levar. E eles estão fazendo campanha direto. E vocês estão vendo, pelos frutos conhecereis a árvore. Eu fiquei lá 5 anos, não vi um prosperar lá dentro. Não vi um prosperar. Pelo contrário, eu vi dezenas, não vou dizer milhares, mas dezenas e até centenas de pessoas saírem miseráveis. Miseráveis lá de dentro. Só se empobreceram terrivelmente. Mas a prosperidade está sendo pregada. Está sendo pregada direto. Mas que eu sei, só quem está prosperando mesmo é o Edir Macedo. Esse é um homem que tem bilhões. Só ele. Nem um pastor não pode ter um terreno no nome dele. Se descobrir que ele tem um terreno no nome dele, ele é expulso de pastor. Ele é lançado fora. Nada pode ter no nome dele. Bispo não sei. Possível também que seja. Bispo e pastor não pode ter nada. Bispo eu não sei, mas de pastor eu sei. E não pode ter absolutamente nada. E os membros e os obreiros também não, porque tem que estar sacrificando cada 2 vezes por ano, dando tudo. O que vai juntar? Juntou alguma coisinha, no próximo Fogueira Santa dá tudo. Juntou alguma coisinha, mas nunca junta, porque está sempre 200 envelopes por dia. Mas as pessoas que estão apavoradas, que estão se sentindo fracassadas, já perderam tudo, ou quase tudo, ou não tem quase nada. Então eles dizem, olha, o que vocês têm a perder? Então se lançam, né? Se lançam. É isso que acontece, né? O fraco, o debilitado, já está daquela forma, quer dizer, ele vira uma presa fácil. Vira uma presa fácil. Se sente fracassado, derrotado nesse mundo, vai para ali, o pregador bem instruído, porque ele aprendeu ouvindo, bem instruído, ele então, cheio daquela convicção, que ele não conseguiu nada, né? Mas agora ele está querendo crescer dentro da igreja, como pastor. E aí, para receber algumas benessezinhas, algumas coisinhas, naturalmente, né? E aí então ele impõe aquilo ali que ele recebeu para as pessoas. E elas se lançam, né? Entre a vida e a morte, invariavelmente dá na morte. Invariavelmente dá na morte. Já estão, né? Só vai se afundando mais. Misericórdia. E não é só eles, né? Eles não estão sozinhos, mas tem outros tantos por aí. Então, eu não vi nas igrejas que eu andei, e andei praticamente em todas, pregarem discipulado. Aliás, tem aquele grupo dos 12, G12, não sei o que preza o discipulado, mas é um discipulado muito estranho. Tem nada a ver com o discipulado de Jesus, porque já estão com as doutrinas prontas, pré-estabelecidas. Não é esse discipulado. O discipulado só existe aquele que viveram os apóstolos. Os discípulos, digo melhor, que andaram com ele e aprenderam, como ele disse, deixa tudo, vem e segue-me. Esses aí são discípulos. E seguiram, né? Se renderam ao Evangelho, de corpo e alma, e não, como falei outro dia, de forma sobreposta, colocando mais coisas em cima de coisas, um conhecimento em cima de conhecimento, juntando, bom, eu já sou isso, aquilo, agora eu sou cristão também. Não tem discípulo assim, não existe, gente. É mesmo que agora, dia 15, vão votar
vão votar. Agora, eu vou repetir isso aqui. Pessoas que são desses partidos, que tiraram os direitos do povo, MDB, PSDB, esses dois estão no topo da lista dos que mais prejudicaram os pobres. Não tem, sempre, mas agora de forma mais profunda e direta. Quer dizer, pessoas, candidatos desses, pedindo voto, e o número 17, eu tenho coragem de pedir voto. Tenho coragem de pedir voto. Sugando, tirando o sangue das criaturas, gente. Tirando, roubando e pedindo voto. Já digo assim, porque estão apoiando os ladrão. Isso é apoiar. Eu não sou, mas está apoiando quem é. Não precisa ser ladrão. Pode até ser honesto, mas está apoiando o que é. O que está escrito? Isso chama-se, eu já comentei sobre isso. Falando sobre uma vez, eu vi isso. Estou vendendo o preço que eu comprei. Que a Polícia Rodoviária de Fronteira, claro que não são todos, mas que uma grande maioria é assim. Que vai um novo para lá, é transferido para a fronteira e já chega lá, já tem aqueles que estão viciados lá. Era assim, né? Vamos dizer que não é mais, né? Havia quem contaram isso de fonte segura. Chegava lá nesse grupamento, né? O novo já dava uma letra para ele. Aqui é assim, ó, tu não viu. Se tu não quer fazer isso, então tu não viu, tu não sabe. Tá? Porque se tu te meter a querer ver e saber, ou tu vai embora daqui, ou tu é eliminado. Aí a conclusão dessa pessoa, ou tu vira cínico, não vi, não sei, ou tu te corrompe, aceita também o suborno, ou tu vira herói. Se levanta contra, ou te mata, ou tu mata, ou tem que sei lá o que vai acontecer. Então é dessa forma. E assim são os políticos. Assim são os políticos. Aquele político que não vota com a bancada, com a direção do partido, com a liderança, ele é isolado. E se ele não continua rebelde, ele é isolado e vai fora. Ele não concorre mais. Ele é queimado para sempre. Ele está fora. Se ele não tem ideologia do partido, se ele não tem ideologia de ladrão, ou apoiar, ou não fazer vista grossa, ele sai fora. Ele é eliminado. Então esses partidos, invariavelmente, estão defendendo a causa dos ricos, como são os pastores. Essas igrejas também defendendo quem? Os padres, católico, bispo católico e o Papa mesmo. O Papa mesmo está fazendo umas coisas aí que está desagradando muitos, mas ele está no poder ainda. Seria interessante ele sair fora. Aí sim, aí ele seria um profeta. Ele não saiu, fez ali, botou o que tinha que botar, falar o que tinha que falar e agora eu estou saindo. Eu não concordo com isso. Eu não sou discípulo de Constantino. Nem estou aqui para ser discípulo de Constantino, né? Porque na verdade é isso. Ou discípulo do imperador. A igreja católica são discípulos do imperador, dos imperadores. Como essa igreja presbiteriana também é discípulo de palácios, palacianos. Eles estão no poder. E essas igrejas invariavelmente nasceram no poder. Nasceram no poder. Lado a lado nos castelos. Não nasceram na manjedoura, como foi dito. E muitos até nasceram nas manjedouras, mas passaram e se venderam e se renderam ao brilho deste mundo. Cristo perseverou e disse para os discípulos, vocês vão de perseverar também. Deem tudo, não aceitem nada. De graça vocês receberam e de graça vocês têm que dar. E dar de graça a vida de vocês. A primeira coisa que tem que ser doada é a própria vida. Nada aceitando em troca. A não ser como está dito, né? Tendo o que comer e o que vestir, tá bom. Tá bom. Para quê? Para que mais? Para que mais? Vocês vão observar que quando é amanhã, agora terá um feriado. Aqui a semana, Dia de finado, olha bem, dia de finado. Muitos foram comemorar o dia de finados do ano passado e esse ano eles também estão fazendo parte da comemoração. Esse ano são finados. E outros que estão hoje também aí, por aí viajando, passeando, cheio de vida, quando será o ano que vem, serão finados também. Milhares. E pelo mundo, milhões. E que não estão preparados para serem finados. Eles estão preparados para viver um centenário. Estão se preparando para viver muitos e muitos anos. Estão juntando dinheiro e fazendo cursos e concursos e melhorando o seu status quo neste mundo, de tudo que é forma, porque eles estão prontos para viver muitos anos e se alegrar muito nessa terra e conquistar muito nessa terra, muitos espaços.
muito dinheiro, muita fama, muito passeio, muita viagem, muita maravilha. Tem muitos planos. Plano para ficar esbelto, né? Plano de beleza, plano de tudo que é plano. Mas nenhum está com plano de o ano que vem ser comemorado como finado. Nenhum. Vão pensar que vão continuar a viver nessa terra, mas vão mesmo para o cemitério. Tem uns que vão para o cemitério literalmente. Vão para o cemitério. Para os homens vão para o cemitério. E para Deus, né? Nem sei quem sois, não vos conheço, porque nunca quiseram saber de mim, nem me conhecer. Tiveram oportunidade, foram até chamados, mas não tiveram tempo. Muito ocupado com as coisas do mundo. Muito ocupado. Muito ocupados. Com a sua família. Agora olha a conversa desses demônios. Para defender Deus e a família. Olha o diabo onde é que ele se pega. Defender Deus e a família. Então essa tal de família, por isso parece que eu sou revoltado com família. Porque é um recalcado. Porque de certo ele não tem. Porque de certo, sei lá, os rótulos que vão dar, não tô nem aí. Porque se fossem por isso tinha... Bom, claro. Aí falo família sagrada, né? Que Jesus... Eu volto a dizer, se Jesus viesse para ensinar como ser família e tão falar, encher a boca com família, porque o que eu vejo essas pessoas botar sobre família é uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima irmã, uma péssima vizinha. Mas enche a boca para dizer que família. Mas é uma cobra. E ele também. Tanto ele como ela. São umas cobras. Mas enche a boca para falar em família. Vamos ser hipócrita para lá. Como se desse exemplo de esposa, de esposo, exemplo de filho, exemplo de vizinho, nada. Umas víboras, uns lobos ferozes. Mas família, a minha família. Porque a minha família, e volta e meia a gente vê os filhos querendo, apavorado com o pai que tem ou com a mãe que tem. Mas eles estão aí arrotando como se fosse o melhor pai do mundo, como se fosse a melhor mãe do mundo, como se fosse o melhor filho do mundo. E é um terror. É 5 pessoas numa casa e é 5 ilhas. 5 ilhas disputando, guerreando ali dentro. Com raríssimas exceções, misericórdia. Então ele vai defender família. E quem está falando em família lá? Já teve 3 e tá ali daquele jeito. Daquele jeito. E o que eu já vi também de esposa de pastor. O que eu já vi. Elas falarem. E a pesquisa que aquele pastor fez. E 90% dos pastores estão insatisfeitos na sua vida conjugal. E aí? E assim por diante. Quantidade. Quantidade que as pessoas não ficam sabendo. Nessa universal mesmo, misericórdia. Misericórdia. Mas eu estou falando isso não para dizer que tem que ser perfeito. Claro que não são, não estou cobrando isso. Mas o que eu me refiro é que querem defender algo que eles não vivem. E querem sair jogando por cima. Aí como se eles fossem um exemplo, uma sumidade no relacionamento. E não são. Vão assumir. Misericórdia. Então por isso... Veja, o nosso compromisso tem que ser com Deus. Com Deus. E o resto é consequência. Realmente o resto. É consequência. Agora as pessoas pensam, não, porque se eu amar minha família, porque se eu amar meus filhos, porque se eu amar minha esposa, se eu amar meu marido, se eu amar... Aí então Deus vai se agradar de mim. Mas que conversa. Vou fazer coisas para Deus se agradar de mim. Isso não existe. O que existe então, a pessoa que se agrade de Deus. Mas está escrito lá que ele se agradou daquele centurião, que ele se agradou de Jairo, que ele se agradou da mulher Sirofenize, que ele se agradou. Sim, essas pessoas foram atraídas pelo próprio Deus. Porque ele disse, ninguém vem a mim se não for atraído pelo Pai. Então essas pessoas foram a ele porque foram atraídas pelo Pai. Por quê? Porque o Pai viu, o Pai ouviu, os olhos do Pai perpassam por toda a terra e viu que essas pessoas eram dignas de se aproximar dele. Aí ele mandou o cego aquele,
gritou, filho da vida, compaixão. O próprio Deus atraiu essas pessoas a ele. E ele disse, aqueles que o Pai me traz, eu não lanço fora. Mas se o Pai não me trouxer, não adianta. Aí o Pai levou aquele jovem rico que se dizia o tal, né? Que fazia todos os mandamentos. Observava todos os mandamentos. E o Pai mandou ele, então tá. Vou mandar ele lá para desmascarar esse sujeito. Vou desmascarar esse sujeito. E ele foi, mestre, bom mestre. Essa santidade, com as mãos postas. Bom mestre, que devo fazer para lhe dar a vida eterna? Que me falta ainda? Nada, ele pensava com ele. Ele disse, olha, tu quer ser discípulo meu? Deve ser, porque eu sou o caminho. E vou te levar ao Pai. Me segue, tu verá. Anda comigo. Vai lá vendo o que tu tem, porque isso aí não vai dar. Não vai dar. Se tu não vender, não dá. Se desfaz de tudo e vem e segue-me. E terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Agora, esses evangélicos de hoje não. Da Universal mesmo, né? O pastor tem que não pode ter nada, como eu disse. Mas para seguir quem? Jesus não, o líder dele. O líder dele. Porque Deus o livre de discordar do líder dele. Meu Deus do céu. Se discordar de uma palavra do líder dele. Acabou a vida dele. Contam horrores, eu não acredito. Conto horrores, eu não acredito. Não. Nem comento isso, porque para mim não existe isso. Me nego terminantemente a acreditar. Não, isso é intriga da oposição. Mas, em todo caso, Bem, mas então, voltando à questão, que Cristo foi derrotado no tempo que ele veio nesse mundo, impuseram ele uma derrota humilhante, vexatória, terrível, eliminaram ele da pior forma possível, usaram toda a autoridade da época, religiosa, civil, militar, e arrastaram ele entre os perversos. Quem que acreditou nele? Um grupinho que estava lá ao pé da cruz. Pequeno, pouca gente. Teve muitos aí que depois foi se manifestando, foi o próprio Espírito do Senhor, foi então, digamos assim, foi se manifestando na vida deles, através de visões até mesmo, com visões, com sonhos, com revelações. Ele foi se dando a conhecer de uma forma extraordinária, mas nenhum foi poupado por conta disso, não, nenhum conseguiu vitória nesse mundo, nenhum conseguiu conquistar este mundo da forma que hoje estão buscando, nunca. Se entregavam, davam tudo, eram despojados, perdiam tudo, uns eram queimados, outros eram... As piores coisas fizeram, mas eles permaneceram. Muitos certamente apostataram também, desistiram, infelizmente, mas veja que ele foi vencido. E hoje, mesma coisa, porque dizer que são evangélicos, que estão em igreja cheia, que está crescendo igreja, com esse evangelho que está aí, dessa forma que estão fazendo, isso crescendo sim os anticristo. E pare com essa história de dizer que vai vir um homem que será o anticristo. O anticristo, como já está dito, pode ver o significado dessa palavra no dicionário comum aí. É aquela pessoa que senta no lugar de Cristo, que usa o nome dele, mas para ensinar o contrário. Tudo que ele negou, que é para negar, eles estão mandando fazer. E que ele está dando hoje. Dinheiro, prosperidade, filhos, mulheres, não sei mais o que, o marido, entendeu? Ele não prometeu isso nunca. Não tem uma passagem no Evangelho que fez isso. Nenhuma. Mas o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro, sim, querem seguir o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro? O apóstolo Paulo já disse. Se você acha que é de Pedro, que é de Apolo, que é de Paulo, olha, eu prefiro que vocês sejam, e deve ser, de Cristo Jesus. Se vocês querem seguir doutrina de apóstolo, querem seguir doutrina do Antigo Testamento de Moisés, siga. Aí tu está anulando, simplesmente está anulando o Evangelho de Cristo, o sacrifício e a graça. Não tem.
Fica com isso aí, mas já saiba. Fique sabendo também que está fora. Não serve para discípulo dele. Serve para religioso, serve para ser um mestre de igreja, um mestre dos homens, pode ser um bom espírita, um bom pastor, uma pessoa extraordinária, mas não para discípulo. Não. Discípulo de Cristo, não. Apóstolo, muito menos. Não, não. É um bom homem. Vai ajudar o mundo a ser melhor, com certeza. Vai ser uma pessoa muito boa, muito querida, mas vai edificar a si mesmo. Mas Jesus nos diz, olha, nada tu fez por mim. Tu fez para a tua honra, para a tua glória, e por isso tu foi reconhecido, foi estimado, foi amado, recebeu a recompensa na terra. Não se incomodou com ninguém, caiu no gosto de todo mundo, era o bom velhinho, a boa velhinha, pessoa extraordinária, que de fato ficou com as rosas, assim, né? As rosas perfumadas. Como dizia aquele cântico lá, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que são generosas. Movimento cursilista, ai Jesus, ai Jesus, mas olha, tem cada lugar que forma as pessoas a ficarem cada vez pior, misericórdia. Deus bendito. Bom, mas veja, gente, nós estamos aqui para aprendermos a sermos discípulos de Cristo. Foi esta missão que ele deixou. Viveu, foi perseguido e morto, odiado, difamado, caluniado da pior forma, mas diz lá que ele mesmo disse, está consumado. E nada foi faltoso, nada. Permaneceu fiel ao Pai. Por isso recebeu todas as honras no céu e na terra. E por isso que ele disse que todos aqueles que o reconhecerem assim e que obedecerem as suas ordens, os seus pedidos alegremente, ele diz que receberão o mesmo presente, o mesmo galardão que ele. Então não é pouca coisa. Agora, quem ainda não recebeu esse chamado, esse convite, não obteve aquilo que o apóstolo disse, nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem mente nem imaginou o que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que o amam. Ninguém imaginou, ninguém viu, ninguém ouviu. Porém ele disse, mas a nós ele revelou. A nós ele revelou. E essas pessoas que obtêm essa revelação, aí pronto. Dinheiro, fama, terra, casa, carro, todo o brilho desse mundo, acabou. Só fica o brilho da cidade eterna, a Jerusalém celeste, a nova Jerusalém. Este é o brilho que brilha na mente daquelas pessoas que foram reveladas, como o apóstolo Paulo diz. Que a maioria fica no versículo na primeira parte, né? Nem ouvido ouviu, nem mente imaginou, nem olho viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a nós, porém, ele revelou. O que é revelar? Pastor, mas eu também. Mas isso aqui é meu. Mas isso aqui é meu. Mas dói. Não, eu vou dar para esse vagabundo. Eu ganhei aqui, com muito suor. É a minha casinha, é meu carrinho, é meu dinheirinho. É? E te foi revelado o brilho da Nova Jerusalém? Te foi? Não foi. Tá brilhando para ti? Tá brilhando para ti aquela glória que o diabo mostrou para Jesus. Na glória do mundo. Os reinos desse mundo com sua glória. Tá brilhando na mente dos evangélicos e dos seus pastores aí a glória desse mundo. O demônio mostra assim, E só tu tem que dizer que é Jesus que te deu. Confessa Jesus. Tu tem que confessar Jesus, tu tem que glorificar a Deus. Olha bem a conversa. Só diz isso e tá bom. Mas pratica outra coisa. Que tá brilhando o reino desse mundo. As coroas desse mundo. As coroas desse mundo. Aliás, eu ia até colocar esse ano, mas vou colocar de tarde, os que tiverem tempo para assistir hoje. Hoje tá um dia bonito para passear, né? Então é possível que alguém quem vai ficar em casa? Depois eu olho se dá, né? Se dá eu olho depois. Aí na correria, enquanto faço mil coisas, eu vou escutar essa live daí.
Tem muitas pessoas que têm coisas muito importantes, né? Então veja, eu vou colocar essas 3 coroas de tarde, eu ia colocar agora de manhã, mas depois eu achei um outro hino bem interessante. É sobre as 3 coroas, né? Então o que brilha mesmo é a coroa desse mundo. Nós nascemos encantados com a coroa desse mundo. Nós nascemos encantados, né? Eu nasci assim. Eu tinha um encanto, meu senhor. Eu queria durar 200 anos. E ainda era pouco. Eu não queria morrer, não quero até hoje, não quero morrer. Claro que eu não quero morrer. Misericórdia, nunca quis. Esse dom o Senhor Deus me deu. Eu nasci amando a vida e tudo que entendi de vida, o quanto me dei conta disso ou não, mas eu tenho um apego muito grande pela vida. Eu sou muito apegado à vida. Muito, muito. Tanto que, então, quando eu fui chamado, despertado, o meu temor terrível foi de morrer. Medo da morte, sim, que, meu Deus, mas não da morte propriamente, mas saber que essa morte estava representando a segunda morte. Aí eu me apavorei. E então o Senhor me deu o entendimento sobre o que é a vida e sobre o que é o amor. Eu achava que eu entendia da vida e entendia do amor. E não entendia, não. Claro que não. Ninguém nasce entendendo isso. Isso é revelado. Aí o Senhor Deus me revelou, né? Então eu tenho um grande amor pela vida e sei que para garantir essa vida é só mesmo aceitando a vida dele, aceitando essa cruz. E claro, quando ele oferece essa cruz, porque veja bem, gente, olha, ele manda deixar tudo que a nossa carne mais quer e mais gosta, ele manda deixar, renunciar e ter em segundo plano. Quer dizer, é claro que ele tem algo imenso, extremamente maravilhoso, para chegar assim, digamos, né, a expressão na cara dura e dizer: deixa tudo, porque eu tenho algo infinitamente maior, melhor. E a pessoa precisa crer. Claro que essas pessoas que não creem dizem assim: olha só a lavagem cerebral, para a pessoa entregar tudo. Só que não para mim. Ele também não disse para entregar para ele, disse: entregue para os pobres. Não para construir palácio, banheira de ouro, e diz que tem 7, 10 casas, mansões, uma mais finíssima que a outra, diz que tem esse. Eu não sei, mas diz que tem. Não tem nada, na verdade. Se atribui, pensa que é dono de alguma coisa. Taturana, misericórdia. Bom, mas veja que ele, então, exige a negação de tudo. Imagina um homem, o homem ele quer ter filhos, muitos filhos, incontáveis filhos. Um homem natural quer ter muitos filhos. As mães, as mulheres, nem sempre, né? Nem sempre. Mas o homem, como então é o responsável, digamos assim, pela procriação, a sua virilidade, e ele então, ele se sente no dever, na obrigação, esse ímpeto, é um ímpeto, é algo mais forte que ele, de ser um grande reprodutor, para que seu gene, para que essa terra fique habitada. É a lei da natureza. Não é só o homem, qualquer macho é assim. Macho, de modo geral, é assim. Você arrebenta tudo, se mata entre eles, disputando uma fêmea para deixar a sua prole, a sua herança na terra. É uma lei da natureza. Os insetos também são assim. Tudo. Por isso que Jesus diz: vocês têm que morrer para essa natureza e nascer de novo. Senão vocês vão querer isso, né? Ter muitos filhos, segundo a carne. Mas não vai ficar nada, né? Quem gerou para a carne vai tristemente assistir depois. Virar cinza tudo isso. Vira cinza, como ele também vai virar. Então é pó em pó há de se tornar. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, mais dia menos dia vai dar nisso. Bom, mas eu queria. Queria, claro que eu queria. Queria sim. Eu tinha sonhos perfeitos para esse mundo, perfeitos. Mas eu não era, mas eu buscava a perfeição. Aí o Senhor Deus, não.
Cristo já foi desde sempre dele, né? De buscar a perfeição. Aí ele disse, não, nesse plano tu não vai encontrar. Mas ela existe. Isto existe. Creia, não desista dessa ideia de ser perfeito. Não desista. Não desista dessa ideia de viver para sempre. Porque isso é real. É assim. A vida existe para sempre. Para sempre. Creia nela. Só que ele disse, agora está aqui, ó. Esse aqui são os passos. Essa aqui é a fórmula. Esse aqui é o método. Ouça meu filho. A ele ouvi. A ele ouvi. Então ele disse, bem-aventurado aqueles a quem eu não for causa de escândalo. Isto é, não for causa de aborrecimento e tristeza que não venha atrapalhar a vida deles. Mas aqueles que se alegrarem ao me conhecer, disse ele, ficarem felizes em ter me encontrado, esses são bem-aventurados. E não conhecerão a segunda morte. E viverão para sempre, neste lugar indescritível. É a Nova Jerusalém Celeste. Aí o pessoal diz que lá é Rua de Ouro. É muito pouco. É muito mais do que isso. É muito mais do que tudo que se possa imaginar realmente. É muito mais. Infinitamente mais. Por isso, ele mandou negar tudo isso aqui com maior naturalidade. Deixa tudo. Mas isso aqui, ó. Isso aí é... Nem perca tempo com isso aí. A tua alma vale muito mais. E o que eu tenho preparado não dá nem para considerar. Nem isso é como se não. Isso é por isso que está dito. A aparência desse mundo, ela na verdade nem é passa, ela não existe. Frente ao o que Deus tem preparado, isso aqui não existe. Isso aqui é um engano. Isso aqui é uma, como diz, é uma ilusão de ótica. Sabe ilusão de ótica? Aqui mesmo tem um asfalto aqui que a gente vai caminhando, se vai de pés, como diz o nordestino, se a gente vai de pés daqui para lá, ou de lá para cá, a gente enxerga assim, no meio do asfalto, parece que tem uma poça d'água. Diz que é no deserto, nunca andei, diz que lá também assim, a pessoa vai ter uma miragem, que enxerga um lago, e vai indo, aquele lago nunca chega, vai lá, o lago fica cada vez mais para frente, é como um horizonte, lá o céu encosta na terra, e tu vai, não encosta nunca. E assim também, quer dizer, essa terra, nesse mundo é uma miragem. Por isso estou dizendo, né? Muitas pessoas vão se lançar por esses feriadão agora, e fim de ano, e festas, e bebidas, e comidas, passeios e viagens, e é uma miragem. É uma miragem, vão terminar no cemitério. Muitos vão terminar no cemitério. Vão se lançar nesse lago pensando que é água, pensando que é aquilo, que é aquele outro. E acabou. Eu estava atrás dessa miragem. Não sei se estava também, porque o plano que eu tinha para a vida era algo tão grande que de fato a Terra não tinha. Não existia na Terra. Já era. Com certeza já era algo do próprio Espírito, da própria manifestação de Deus na minha vida. Glória a Ele. Louvor e adoração. Amém. Amém. Bem-aventurado aqueles que forem despertados para isso. Quanto mais cedo, porque certamente não serão enganados. Não serão enganados, como ele disse. Sinais, prodígios e maravilhas serão realizados, que se possível fosse enganariam até os escolhidos. Mas esses não estão preservados. Como o Senhor é bom. Como Ele é bom. Não temos palavra para agradecer e nem para... vamos dizer, não tem adjetivo que possa dizer que Ele é, descrever a grandeza dEle, a bondade dEle, a magnitude, enfim, não tem palavra. Tudo que nós dissermos é pouco, é muito pouco, não temos. Como? Ele diz que deve ser adorado em espírito e verdade, com todas as nossas forças e para além delas, com todo o nosso amor e para além dele. E ainda é pouco. Sempre será pouco. Sempre será, porque ele é muito mais em humildade, em simplicidade, muito mais em graça, em benignidade,
muito mais em pobreza, em desprendimento. Ele é grande em pobreza, em humildade e desprendimento. Dá para entender isso? Fala um Deus rico, rico, não. Deus é grande em pobreza, em humildade e desprendimento. Esta grandeza que Ele nos manda alcançar e ser atingida. Amém? Santo Senhor, justo juiz, não temos palavras realmente para contemplar a sua beleza. Embora o salmista tenha dito isto, quer estar no seu santuário para contemplar a tua beleza, mas não temos olhos para isso, porque a sua beleza ultrapassa e ultrapassa. É sim. Mas, meu Senhor, que uma faísca, uma centelha, seja colocada em cada coração que está ouvindo nessa manhã, Senhor. Seja assim, ó Deus, porque nós sabemos que as grandes fogueiras se iniciam com uma centelha, com uma pequena faísca. Então, quem sabe, ó Deus, esse coração que está cheio de combustível, esperando por essa centelha para ser aceso e queimar de amor pelo Senhor e pelas almas, que seja despertado, ó Deus, que seja liberada essa centelha, Pai eterno, Pai querido, Pai santo, Pai justo, Pai verdadeiro, e haja então, e se acenda essa fogueira, e haja então o rompimento deste manancial, Deus, e vai fluir no interior dessa pessoa os rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Sim, Deus, seja essa a sua vontade. Seja essa, e como diziam, que os anjos digam amém. E que seja ligado no céu o que está sendo ligado na terra. Para sua glória, seu louvor, sua adoração. Porque vosso é o reino, o poder e a majestade, o domínio para sempre. Até as 2h30 da tarde. Um abraço. Até lá na graça, na paz e no amor de Cristo.